Heiou, capítulo 1116, Conflito. E esse capítulo é um pouquinho mais curto do que os últimos, só que a gente ainda continua na mesma situação que já tá acontecendo faz um tempo. O Vegapunk fala, a gente vê coisas pelo mundo e tal, e enquanto isso tá rolando, a gente vai aprendendo mais sobre a mensagem que a gente esperou tanto tempo, né? Para algumas pessoas, essa espera de toda semana ainda é a mensagem do Vegapunk. Tá ficando um pouquinho chato, eu entendo, mas se você para pra pensar, só foram 3 capítulos, eu acho. Então, não é nada mesmo de verdade. Tenho certeza que depois, quando tiver lendo diretão, assim, no mangá em mãos, vai ser bem bacana. E vai fluir muito bem. Então, é só o mal da gente que vê nos semanais e tem essas várias pausas pelo meio. Mas, enfim, vamos continuar. Porque a informação aqui não para de vir. E é tudo isso que a gente tava querendo há anos na história de One Piece, não é mesmo? Então, a história de capas, a gente continua com a historinha da Yamato andando pela cidade. E ela tá na capital das flores, dando ali um pacotinho pra Otsuru. E, antes de tudo, a gente tem algo inédito na história de One Piece. Em apenas um capítulo, temos a aparição das duas Otsuru. Double Otsuru. Brabo demais, nunca tivemos as duas no mesmo capítulo. Tá ali até o Sumotori que o Luffy lutou no início lá da saga de Wano também, né? Mas, enfim, bora lá começar. A gente começa numa daquelas ilhas que a gente já viu anteriormente. Eu não tenho certeza se é Arabasta, mas talvez não seja também. Mas pelo contexto, pode ser Arabasta, mas enfim. E o pessoal tá completamente estunado do que aconteceu lá no último capítulo, que o Vegapunk falou que a guerra ainda tá acontecendo. Tipo, como assim as armas antigas que afundaram o mundo ainda existem? Como que uma guerra de 800 anos ainda tá acontecendo? Não tem ninguém daquela época que ainda tá vivo. E de fundo a gente vê Imo, o Oda mandando aquela famosa tática. Ou ele tá dando um bait pra gente, ou é aí que tá a confirmação que Imo é do século perdido, que não era muito difícil de assumir anteriormente, né? E Imo tá olhando ali uma foto da Nefertari Lily. O que será que isso significa? E ela realmente parece muito com a Vivi. Enfim, a gente vê ali um olhinho ameaçador. Aí daquele ser que a gente só vê a silhueta. O pessoal ainda tá muito confuso do que tá rolando. Por que alguém ia tá fazendo uma guerra em segredo total por trás de todo mundo? E aí que a gente vê lá dentro de algum palácio, provavelmente, o Igaran e o Karou tá lá atrás. E eles estão bem tristes que a Vivi sumiu, né? Coitado do Igaran, ele fez tudo aquilo em Baroque Works pra chegar numa situação dessa e ele perder a Vivi assim no meio das suas mãos. É bem triste, coitado dele. E aí tá a resposta, né? Por que a gente não via o Karou sempre que a Vivi aparecia? O pato ficou pra trás. Eu acho que seria um pouco difícil encaixar ele na história atual, né? Mas enfim. A gente tá vendo ali basicamente a cerimônia de enterro, talvez. Eu não sei como é que funcionam as coisas no Egito antigo. Mas o Cobra morreu e ele tá ali com os hieroglifos, umas paradas dessa doida ali. E tá lá o Shaka e o Pero. Se vocês perceberem, eles estão exatamente embaixo dos desenhos que o representam lá no Egito antigo, né? Que a Arabasta é baseada. Mas enquanto isso tá rolando, a gente vai escutando o Vegapunk falando. Com toda sinceridade, tem algo que eu queria pedir perdão do fundo do meu coração. Tem outra coisa que eu devo confessar. Meu objetivo foi sempre criar uma fonte de energia que poderia ser o combustível do desenvolvimento da sociedade. E apesar dela ainda não estar finalizada, a minha pesquisa culminou na Mother Flame. A sua energia tem vários usos práticos. Eu tenho certeza que algum dia essa energia perpétua pode ser usada para assegurar que todo mundo viva em abundância. A gente vê alguns cidadãos ali que provavelmente estão na pobreza, todo machucado e tal, felizes com aquela notícia, que algo como aquilo realmente existe. Só que essa invenção está manchada. Um pequeno fragmento dessa chama foi roubado. Eu tomo toda a responsabilidade por esse evento. A gente dá uma pausinha ali porque que ele tá falando e a gente volta lá pra Egghead. Os marinheiros estão meio confusos do que exatamente eles deveriam fazer. Eles deveriam continuar fazendo o Buster Call, obliterando a ilha inteira, ou eles deveriam ir na ilha e tentar salvar aqueles agentes da Cyberpol que vieram caindo do céu por causa do Ethan Baron. E é aí que a gente vê o que aconteceu quando eles pousaram. A gente vê que todos eles estão caídos por ali e a gente tem uma pequena resposta do que aconteceu com o Serafim. Pelo menos a S-Snake, que é a Serafim da boa, ainda tá na bolinha. Então, será que a gente pode assumir que os outros ainda estão na bolinha ou que eles conseguiram fugir de alguma forma? Não sei qual que é o melhor cenário aí. Porque, né, talvez é bem provável que o Vegapunk fez aquela parada toda da Bonnie só com os pacifistas, não com o Serafim. Então, eles saírem talvez não seja uma boa notícia, apesar de que a S-Snake
que tem uma relação com o Luffy, o S-Shark é o Jinbe, né? E o Minimi-Hawk é o Minimi-Hawk. Então, talvez seja bom também. A gente volta a escutar o que a Stussy e o Edson tá falando. O Edson ainda não morreu. Yes! Eles estão basicamente se integrando no que acabou de rolar, né? Porque afinal das contas, metade da ilha que tava flutuando caiu no chão. E por causa disso, danificou toda a fábrica de nuvens. E o Edson então não vai conseguir prolongar um pouco mais a ilha para os Mugiwara conseguir fugir sem problemas. E apesar de todas as dúvidas da Stussy, o Edson trata ela com muito carinho. E ele avisa para ela que a ilha caiu foi por causa de um monstro. E esse mesmo monstro tá indo lá em cima. Stussy, por favor, sai daí. E diante daquela situação, ela faz uma pequena pergunta pro Edson. Será que seria possível libertar o Kako? Porque afinal das contas, até aquele momento, ele e o Orochi eram as pessoas que ela vivia diariamente. Afinal, antes dessa saga, ela era agente da Cyberpol. Então, pra uma pessoa como ela, que não tem apego muito às coisas, e que talvez a única motivação dela de viver era servir o Vegapunk, o criador dela, a gente já consegue imaginar que qualquer interação humana que ela tenha, talvez é um pouco mais substancial pra ela do que para as outras pessoas que normalmente seria. Então esse pedido dela meio que mostra que ela realmente se importava pelo Kako e pelo Orochi, e por causa disso, ela assegura pro Edson que ela não vai deixar o Kako fazer nenhuma merda que vai atrapalhar os Mugiwaras, e que ela acha que a prioridade dele não é fazer merda nesse momento, é sobreviver. O Edson escuta aquilo e finalmente entende um pouco de como a Stussy se sente. Tá certo, pode fazer. Stussy, me desculpe por te fazer passar por tudo isso. Eu nunca pensei que pra você, eles seriam talvez amigos. Por favor, me perdoe por te fazer trair eles. E Stussy, se lembra que mesmo no meio de tudo isso, no meio desses dois lados, você ainda assim nos ajudou. Esse exato conflito que tem internamente em você, nesse exato momento, é uma prova da sua humanidade, Stussy. Faça como você quiser, a vida é sua, arranje uma forma de viver. Essa cena é um pouquinho pequena, meio jogada de lado ali, mas eu gostei muito desse mini arco ali dela e do Kako, né? A gente vê a reação dele ali, tipo, porra, velho. Essa parte foi muito foda, eu gostei muito. Mas enfim, vamos voltar a escutar o que o Vegapunk tá falando. 2 semanas depois que o fragmento foi roubado, nós observamos um brilho intenso vindo em cima do reino de Urusha. Quando ele fala isso, todos os cidadãos que estão lá na ilha de Kamabaka crescem as orelhinhas. Peraí, Urusha? Esse não é o mesmo lugar que a gente veio? Enfim, e a gente vê ali a Moda. Ela apareceu sempre que falava de Urusha, mas se vocês não se lembram, a primeira aparição dela foi na história de capas do Ace. E a gente vê uma outra pessoa que apareceu naquela história de capas, e é o acho que é comandante Comodoro, sei lá, Komil, que é o cara que tava querendo leite pra tomar café, e ele tá tomando leitinho ali embaixo, olha que legal. Atenção ao detalhe, é muito foda. Mas, voltando, depois desse brilho, eu recebi a notícia que uma nação inteira misteriosamente sumiu do mapa sem nenhum traço. Depois de não muito tempo, meu equipamento registrou os terremotos pelo mundo inteiro que eu falei mais cedo. E uma coisa dessa pode ser meu orgulho de cientista falando, mas eu tenho certeza que apenas a Mother Flame poderia providenciar tal energia imensa que fosse precisa para causar essa tragédia. A minha própria invenção foi usada para carregar uma arma anciã. E no fundo da reação da galera, tal como o que eu falei, foi uma arma antiga que fez aquilo. E depois do lado tá a Moda sem acreditar por que alguém faria isso com o reino de Urusha. O que Urusha fez, tá ligado? E depois tá o rei Ergizabero, que é aquele cara lá do Corrida Colosseum lá em Dressrosa que ficava carregando o soquinho infinitamente, vocês lembram? E ele é um rei, né? Então ele manda a galera lá. Como assim o Urusha desapareceu? Anda logo e confirma o que ele tá falando aí. E nesse momento, diante basicamente do mundo inteiro, que tem que entender muito de visual, né? O Vegapunk se curva com a cabeça até no chão pra pedir desculpas por causa de tudo que ele causou. Vamos lembrar que na cultura japonesa, quanto mais baixo a pessoa se curva, mais vergonha ela tem do que causou a situação que fez ela se curvar. Então, ele tá com a cabeça direto no chão, coladinha. É porque, feels bad, o velho tá com um pesado caramba na cabeça. Os motivos e as origens dos que fizeram isso ainda são um mistério pra mim. Ou, isso aí tá meio que falando que o Vegapunk não sabe sobre Imo. Ok. Mas no fim de tudo, há apenas uma verdade. Eu sou um cúmplice nesse ato de assassinato em massa. Eu não consigo expressar a vergonha que eu sinto por fazer parte de tudo isso. Por favor, me desculpe. Mas isso prova que minha teoria é possível. O desastre que afundou o mundo
foi sim feito pela mão dos homens. Quando ele se ajoelha e se curva, a gente vê o pessoal lá de Karakuri, que é a ilha natal do Vegapunk, e eles estão empatizando bem com ele. Vegapunk, não foi a sua culpa, você foi usado. E depois a gente vai cortando pra alguns lugares. Primeiro, a gente volta lá pra Wano e tá o Momonosuke gritando ali pro Denemushi do Orochi: pera aí, como assim? Então Pluton tá com... Aí, o Kinemon aparece. Momonosuke, tá um samurai aleatório ali e a Otama, tipo, o que esse pessoal tá falando, mano? E o Kinemon tá certo, né? Não é uma coisa que devia falar normalmente por aí. Depois disso, a gente vê um shotzinho ali do Crocodile, porque ele foi a primeira pessoa que a gente começou a entender mais ou menos essa história toda, né? Já faz tanto tempo, mas tá aí a cara do paciente número 1, pelo menos pra gente, né? E ele tá escutando tudo aquilo, provavelmente pensando, cara, isso aí devia ser meu. E ele aparece no exato momento que o Vegapunk começa a explicar que muito tempo atrás existiam 3 armas antigas, e foi dito que Joy Boy tentou fazer com que todas essas armas fossem passadas para as gerações do futuro. Só que aí eu tenho uma pergunta: por que o mundo já não afundou o suficiente? Tal ambiguidade faz um pouco difícil para mim brandir qualquer um dos lados de tudo isso que aconteceu, de falar que um lado é bom e o outro é ruim. Por que ele faria isso? Ok, de fundo disso tudo, a gente vê a Shirahoshi logo depois que o Vegapunk menciona sobre as armas antigas, mostrando exatamente as 3 pessoas que são atreladas a elas que a gente já viu na história: Momonosuke, Crocodile e a Shirahoshi. Mas enfim, o dia que tudo isso será respondido está vindo. Considerem isso como um aviso. Quando a hora chegar, todo mundo vai temer pela noção de um mundo submerso. O século perdido ainda é um enigma, mas tem algumas pessoas pelo mundo que sabem exatamente tudo o que aconteceu. Depois a gente corta para um navio galeão da marinha, provavelmente indo pra Hachinosu, e tá lá o Sengoku comendo os biscoitinhos Senbei ali como se não tivesse amanhã, completamente puto do que o Vegapunk tá falando, só que sem poder falar muita coisa pra ninguém, porque, né, ele não pode falar. Ele saber sobre o século perdido é exatamente o motivo por que ele sabe o que era o D, que a gente ficou sabendo que ele sabia lá em Dressrosa, beleza? E no fundo tá a Otsuru, a número 1, que apareceu antes da Otsuru de Wano, mas nesse capítulo é Otsuru número 2, Double Otsuru. E depois a gente pulou lá pro quartel-general da Marinha, aquele que tem o símbolo do McDonald's gigante atrás, porque quem tem lá? Uma das outras pessoas que talvez sabe o que rolou lá no século perdido. E o Akainu já desistiu ali até de fumar o charuto dele, ele tá se fumando. O cara já tá completamente puto e virando magma na sua sala mesmo. Tudo, Vegapunk, você vai falar de tudo. Não era da Marinha que o Vegapunk tá falando, pelo menos não por agora. Eu estou me referindo aos antigos membros do bando do Rei dos Piratas. Tá todo mundo ali abismado. Piratas sabem disso como? E a gente vê um shot ali do Crocus e da Labum. Depois a gente corta pra aquela ilha da tribo dos braços longos, e a gente vê ali até aqueles produtores, os caras que ficaram do lado do Brook depois do time skip, e eles também estão todos abismados que, caramba, um pirata, sabe? Isso não é perigoso demais? E aí a gente volta pra Egghead, um personagem que eu acho que todo mundo já tá começando a odiar e é bem justificado, né? Tá lá a York. Peraí, como assim, Stella? Como que você sabia que foi eu que roubei a Mona Flame? Eu cortei toda a sincronização de memória, então não devia ser possível. E não só isso, eu sei que o Stella é um mentiroso horrível. Quando ele descobriu, ele tava realmente surpreso. York, isso tudo foi você. E ele tem notícia até de Borussia e fez registros do que aconteceu pelo mundo. Ou se a timeline não faz sentido, o Stella devia saber os planos do governo. Se não fosse isso, ele não teria feito nada disso. Eu não teria escondido o Denemushi. De fundo a gente vê o Sandworm sugando a galera toda, mano. Eu não tô vendo nenhuma bolinha indo pra boca dele ali. Eu acho que o Serafim não foi não, mas não sei exatamente por que ele tá sugando a galera da Cyberpole. Porque, né, pode ser 50-50, né? Ou ele tá matando todo mundo porque tá escutando aquilo e tá naquela ilha de Egghead, ou se ele tá salvando a galera da Cyberpole, porque, né, são os empregados deles, né? Depois da York ficar toda bugada, ela entende alguma coisa. Nada assim onde tá o Denemushi transmissor. Não tenho dúvida. O Denemushi tá em Fábio Straton.
dentro do gigante de ferro. E a gente vê ali um shot muito bonito dele só marchando no meio do fogaréu. Só que enquanto o Oda tá preparando ali pra gente, a forma que essa transmissão vai parar e provavelmente abruptamente, sem a gente escutar talvez uma coisa bem importante que o Vegapunk queria, ele ainda tá continuando a falar. E ele tá começando a ficar um pouco nervoso pela situação do pessoal lá do Rei dos Piratas. Eu tenho certeza que eles sabiam toda a história perdida. Então por que eles fariam isso? Por que eles sumiriam por aí sem falar pra ninguém? Por que eles não fizeram nada? E aí a gente pula pra um lugar que a gente conhece bem, Shabond, e um bar que a gente também já viu várias cenas importantes nele. Dentro do bar da Shaki, não repara que ela tá descendo o cacete num pirata ali, mas tá lá, um dos membros do bando do Rei dos Piratas. O Rayleigh tá completamente fora de si depois de beber pra cacete. E enquanto o Vegapunk tá começando a ficar puto com eles, ele todo bêbado ali tá xingando o Vegapunk também. Eu tô velho que nem esse Vegapunk falando um monte de merda, mesmo pra alguém que já falou até demais. Porra, Vegapunk, qual é, cara? Não seja um cuzão, mano. Deixa um pouco da emoção pros jovens. A aventura é deles agora, não é mesmo, Roger? Ver o Rayleigh é sempre muito bom, né? Não tem capítulo semana que vem?